Olá malta do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou aqui para vos trazer outro top, como eu já trouxe dos Isekais, mas desta vez de protagonistas, ok malta? Tanto femininos como masculinos, estão os dois aqui englobados neste meu top 10. E como tal, eu quis trazer isto porque um viewer já tinha pedido este tópico há muito tempo até na Twitch, porque lá vocês podem pedir, para quem não sabe e me acompanha, podem pedir por pontos de canal, que é basicamente quando mais tempo vocês veem a stream, mais tempo ganham pontos, e então podem pedir estes tópicos. E este foi um dos pedidos já há bastante tempo e como tal eu decidi trazê-lo agora. Portanto, espero que gostem do vídeo e vamos lá ver o meu top 10 protagonistas. Em número 10 temos o Kamina de Gurren Lagann, que é uma excelente personagem que eu adoro e gosto mesmo imenso. A par do Simon e da Yoko, que são os protagonistas da obra, o Kamina tem uma vibe muito easygoing, mas ao mesmo tempo com um ensinamento de vida muito bom, porque eu acho que as pessoas devem ter, que é ter aquela positividade necessária para enfrentar, por mais que o obstáculo seja complicado, né? Porque vocês sabem que Gurren Lagann, sem tentar entrar muito em spoilers, eles estão por baixo, né, da terra, né? Eles estão tipo numas... Eles vivem debaixo da terra, portanto não vivem na superfície, e portanto o Kamina mesmo vivendo ali, ele tem sempre muita positividade, ele consegue sempre puxar, por exemplo, o Simão para acreditar que eles... O Simão em português, mas não é bem Simão, é Simon, como quiserem, puxá-lo para cima, para que ele veja que não é, nada é impossível no fundo, portanto ele tem este dilema de vida muito para cima, muito positivo, e eu adoro bastante como é que a personagem é escrita, porque apesar disto tudo, apesar de nós vermos sempre assim uma face, sempre, ok, vai correr sempre tudo bem, nós vemos que passado alguns episódios, dadas alguns acontecimentos, né, vemos outra façada, né, outra maneira de ver o Kamina, portanto, ele não é só aquilo que ele demonstra no início, ele é muito mais do que isso, é bastante humano, ele tem bastante parte negativa também, e portanto, embora ele nos mostre que realmente existe a parte negativa e que nada é perfeito, ele mesmo assim, apesar de tudo isso, ele consegue manter este clima de que, ok mano, eu vou conseguir, ok, vamos enfrentar isto, e pá, e tem quotes, tem ali coisas muito interessantes, bastante até populares, e portanto é um excelente personagem sem dúvida alguma, e eu acho que quem não viu o Gurren Lagann, que é o meu anime favorito, vá ver e veja o Kamina e vai-se realmente surpreender por quão boa personagem ele é. Em nono lugar temos a Kumiko Omae, que é protagonista de Hibike Euphonium, que também é um dos meus animes favoritos, principalmente a segunda parte. Inclusive a minha personagem favorita não é ela, de Hibike, é a Asuka, só que a Asuka não é protagonista, embora podemos considerar da segunda temporada, mas da obra em geral ela não é protagonista, portanto eu deixei-a de fora, nem é de protagonista sequer, portanto eu deixei-a de fora e decidi pôr a Kumiko aqui no top. E porquê? Porque eu acho que a personagem dela é uma personagem que eu nunca vi em lado nenhum, a maneira como ela age, porque ela age sempre assim muito... Ai, porque é que estamos a fazer isto? Tipo, ela tem não é bem tipo isso, mas a maneira dela agir é tão interessante e tão... é comfy ao mesmo tempo, porque é uma personagem que parece que nunca está a fazer as coisas tipo, da melhor... Tipo, yes, consigo, é um bocadinho o oposto do Kamina, né, que ainda agora falei. Ela é uma personagem bastante interessante, porque ela parece que nunca leva as coisas assim muito a sério, a maneira como ela fala, tipo, mais descontraída, mas ao mesmo tempo leva, e temos um arco de desenvolvimento espetacular da segunda temporada em conjunto com a Asuka, que é o meu arco favorito de Hibike, e que é muito bom mesmo a maneira como ela... E depois a maneira como ela reage às coisas, o drama que é em cima dela. A voice actor também ajuda muito nesse aspecto, actress, não actor, ajuda muito nesse aspecto, mas vocês veem que ela puxa mesmo por dentro a maneira como ela consegue, como ela reage ao drama, como é que, tipo, porque ela tem lá um plot, um enredo sobre ela com a Asuka, que tem a ver, pronto, com os personagens, tem a ver com ela soltar-se mais para fora, porque o que dá a entender, principalmente na primeira temporada, é que a Kumiko é muito para dentro, e então, mas nesta segunda temporada, quando ela solta realmente a voz dela para fora, é quando nós entendemos como é que a personagem verdadeiramente é, e o quão excelente a personagem é. E eu adoro a Kumiko, acho que ela é uma excelente protagonista, bem diferente do normal das protagonistas, portanto não é clichê, não tem aquelas tropes todas genéricas, não, ela é muito o contrário disso, porque ela é tudo na sua boa, é tudo na sua boa, é um bocado complicado. E tem uma personagem para casa até relativamente parecida com ela neste top também, que eu haverei lá chegar, mas vale a pena ver Hibike, que é tanto pela história, mas também muito pela protagonista, que realmente é um bocadinho diferente do que vocês vão ver no dia a dia. Em oitavo lugar temos o Metal Scientist
temos o Okabe, que é o nosso grande protagonista de Steins Gate, que é uma excelente personagem. Pá, eu adoro, porque ele cria toda uma persona, não é? Ele cria toda uma persona de tudo sempre assim muito extravagante, como ele sendo o Battle Scientist, mesmo que ele diz, né? Aquela icónica cena que vocês muito provavelmente sabem, mesmo que não tenham visto Steins Gate. E portanto, mas o Okabe é muito inteligente, é uma personagem muito inteligente, e que ao pouco vocês vão entendendo que não é só esta persona toda para cima, toda extrovertida, não é só isso, é muito mais do que isso. E o Steins Gate Zero, inclusive, ajuda, embora eu prefira o original que o Zero, o Zero ajuda a termos uma percepção diferente da personagem, não é? Depois no Zero temos então um Okabe mais deprimido, temos um Okabe muito mais grounded, se podemos dizer assim, muito mais com os pés na terra, e portanto esta mistura das duas personalidades que no fundo tem a ver com o enredo que se passa e é um espelho do que está acontecendo na história, tem muito a ver com a personagem que ele é. Portanto, embora ele seja normalmente, quando está bem, seja este todo para fora, este todo caótico, este cientista maluco, ele também tem a sua parte humana e que ajuda a dar muita personalidade, muita individualidade à personagem. E portanto, para estar no meu top 10 protagonistas, tem que mostrar os dois lados. Não pode ser só um personagem que eu veja que é feito apenas para agradar o visualizador, que existem muitas personagens assim. Não, o meu objetivo é ver também que existe a parte humana destas personagens. Portanto, eles não são todos só uma folha de papel, como muitos personagens que vão... Ui, não. Portanto, o Okabe, além de ser super icónico e de muitos de vocês conhecerem, ele consegue prender o visualizador à obra. Portanto, Steins Gate tem um plot muito intrínseco, tem um plot que às vezes é difícil de digerir porque tem muita informação, viagem no tempo e tudo mais, mas tendo um protagonista que é tão carismático e que consegue fazer tão bem a obra, ajuda-nos de certa forma a conseguir entender ainda melhor o que se está a passar. E portanto o Okabe nesse sentido é uma excelente personagem e vale muito a pena estar no meu top. E eu acho que em muitos tops acredito que o Okabe esteja, porque ele realmente é mesmo muito bom e é famoso. Em sétimo lugar temos o Kiyotaka Ayano-Koji. E o Ayano-Koji, vocês podem estar se calhar a lembrar-se daquele peixe morto sem grande, como é que eu ia dizer, personalidade, muito provavelmente, do anime. É, malta, mas aqui eu vou fazer um bocadinho, eu sei que o título provavelmente vai ser top das protagonistas em anime, não sei o quê, mas eu vou furar aqui, vou desviar aqui para outro caminho, que é o caminho Light Novel, porque o Ayano-Koji da Light Novel dá 100-0 ao Ayano-Koji do anime, ok? E portanto, aqui é a minha experiência, porque eu tenho a Light Novel e leio a Light Novel, portanto é a experiência que eu tenho dele daí. Portanto, o Ayano-Koji Light Novel, além de ter todas aquelas características que nós vemos no anime, de ser bastante frio, de ser bastante calculista, vamos por assim, aquela questão do piano, da caligrafia, todas essas coisas que vocês conhecem do anime, adicionam a parte humana na Light Novel. E vocês vão dizer, a parte humana, mas então ele não foi criado para não ter essas emoções. Realmente ele teve a parte da White Room e tudo mais, a maneira como ele foi projetado para ser, mas mesmo assim nós na Light Novel vemos pensamentos como às vezes como se fosse um adolescente normal. No anime eu sei que isso não existe, está completamente cortado, mas na Light Novel muitas das vezes vemos ele a pensar duas vezes as coisas que vai fazer, vemos ele a dizer, se calhar eu deveria fazer isto e se calhar enturmar mais, e toda a vibe que dá na Light Novel é de como um adolescente criado de maneira um bocadinho diferente, bastante diferente. Portanto, todas aquelas coisas geniais que ele tem a nível de saber o que está atrás de cada desafio, conseguir ler o que as outras pessoas pensam, tudo isso existe na mesma, ok? Portanto, ele continua a ser, ele é frio na mesma. Só que dá um insight maior da personagem porque nós conseguimos entender os pensamentos dele. Porque ele cá para fora normalmente não mostra isso, né? Ele cá para fora tem quase como se fosse esta capa que não deixa nada passar para ele nem dele para fora, entendem? Mas dentro, ou seja, sem passar cá para fora, mas dentro, conseguimos ver que existe algo mais e vemos muito pelos diálogos, pelos monólogos que ele tem, monólogos que ele tem, que ele realmente muitas das vezes até pensa como um adolescente, mas depois meio que oprime esse pensamento e acaba por ser muito mais como nós conhecemos no anime.
Portanto, o facto de ele estar aqui no meu top prende-se muito a esta personagem que eu conheço da Light Novel e que eu acho muito bem escrita e acho muito interessante e realmente um bocadinho diferente da norma. Portanto, não é um edgy boy, mas no anime é um bocadinho, mas na Light Novel definitivamente não é. É uma personagem bem construída, com um bom mistério por trás e com umas peculiaridades um bocadinho diferentes e bastante interessantes. Portanto, merece o top 6. Na verdade, o número 6 é o Subaru, não é o Ayano Koji, como eu disse. Não é, definitivamente. Mas pronto, malta, em sexto lugar temos o Natsuki Subaru de ReZero. E este aqui é um bocado controverso, ou pode ser, não é, mas pode ser, porque eu entendo os dois pontos de vista de quem não gosta tanto dele, devido à maneira chorona como ele é e tudo mais. E sendo-nos muito sinceros, se fosse o Subaru da primeira temporada, não estaria aqui e eu acho que nem no top 20 nem top 30 sequer. Porque ele na primeira temporada, embora demonstre alguma humanidade, acaba por ser choro compulsivo, muitas das vezes sem ser, ok, é justificado porque ele está a apanhar e porque está a voltar atrás do tempo e porque está sempre, ok, o drama e tudo mais. Mas nós visualizadores nunca temos muito bem a perspectiva dele. Nós temos sempre a perspectiva da terceira pessoa, ok? Nós vemos as coisas, vemos os acontecimentos, nunca vemos grande substância no fundo, não é? E portanto, na segunda temporada, isso meio que reverte completamente, porque na segunda temporada nós aprendemos como é que é o Subaru como personagem e conseguimos justificar o anime, a história, né? Justifica o porquê dele ser assim, desde o episódio dos pais, o que é que aconteceu, que é um excelente episódio e que eu devo dizer que até uma lágrima verteu, porque realmente é um episódio muito bem feito, muito bem dirigido e com uma história muito linda e simples, mas que funciona e incrivelmente bem. E depois temos aquela parte com a Equidna. Toda esta segunda temporada é para dar-nos outro ponto de vista do Subaru e ver que ela é uma personagem tão humana, que chega até a me ter a impressão do tão humano que é. Aquele diálogo que ele tem com a Equidna, como ele vai pela primeira vez a contar o sofrimento, não é? Porque ele não pode contar a ninguém. Isto aqui é meio um spoiler, mas acho que já toda a gente viu o ReZero, portanto, caso não queiram ver, passem à frente. Mas ele tem aquela questão de, ele está sempre a reprimir, porque ele não podia contar a ninguém que ele voltava atrás do tempo e depois de morrer de 50 mil maneiras diferentes e super dolorosas. Ele não conseguia contar a ninguém, portanto, ele cada vez estava mais a reprimir e cada vez a fechar-se mais. Portanto, nós vemos como visualizador que talvez isso não seja realmente algo que esteja a acontecer. Mas quando isto passa para o ponto de vista dele, e nós vemos isso na segunda temporada, nós reparamos que realmente ele estava cada vez mais tipo a autodestruir-se, porque estava a acumular tudo. E ele conseguir falar tudo para a Equidna, aquela explosão de sentimentos, tornou a personagem para entrar no meu top direto, porque foi tudo muito orgânico. E depois, claro, que o voice actor ajudou imenso aquela cena, o choro, o quão real foi. O próprio voice actor, eu sinto que o Kobayashi, eu sinto que ele sentiu mesmo o Subaru como personagem e tem ali uma parte do choro que é dos melhores performances que eu já vi. E portanto, o Subaru com isso aí ganhou completamente o respeito da maneira como ele é. Ok, continuamos a ter aquele Subaru às vezes brincalhão, continuamos a ter aquele Subaru um bocado às vezes chorão e tudo mais. Só que nós entendemos, pelo menos eu entendo a personagem de outra maneira completamente diferente, porque ele conseguiu ultrapassar aquele desastre todo e conseguiu contar a alguém que ele realmente sofreu imenso, né? Porque ele fugiu de casa, nunca mais viu os pais, e os pais eram muito bons com ele, e deixa um bocadinho de agonia até saber que os pais, né, não sabem quando é que ele vai voltar, será que ele vai voltar, que ele está desaparecido. E portanto o Subaru, pá, eu acho que eu podia entrar muito mais, podia detalhar isto muito, mas o meu objetivo é tentar um vídeo que não me passe os 15 minutos, talvez vai passar, não sei, e portanto o Subaru merece muito estar no meu top, sem dúvida alguma. E em quinto lugar temos a Nanami Toko de Blooming to You, ou Yagata Kimi Ninaru, que é uma obra sensacional, com um drama muito sensacional, é uma obra sobre personagens, é uma obra sobre drama a nível pessoal, caracterização humana e tudo e mais alguma coisa. E embora eu visse um bocadinho reticente em pôr a Nanami, porquê? Porque a verdadeira protagonista é a Yu. A Yu é mais protagonista que a Nanami, sem dúvida alguma. E tem um arco muito bom, que é um arco de teatro, que o anime por acaso não adaptou, que nos demonstra a personagem. Porque a personagem é muito fechada. É uma personagem que nunca demonstra realmente o que está a sentir. É um bocadinho parecida até com a Asuka. Eu gosto muito de fazer este paralelo, porque a Asuka é a minha personagem favorita de sempre, de todas. E ela relembra-me em muitas características a Asuka, principalmente nesta questão de nunca mostrar a verdadeira face. Portanto, nós vemos uma personagem bastante para cima, que é bastante popular e que toda a gente gosta, porque ela tem uma personalidade que
é mesmo para as pessoas gostarem. Só que ao longo da obra vamos aprendendo que se calhar não é bem assim e que existe muito mais por detrás, que eu não vou entrar em spoilers, vão ver o anime e depois ler o mangá porque vale imensa pena. Mas este arco, mini arco de teatro, é um espelho da personagem dela e é um espelho de caracterização, de aprendizagem da personagem dela. E eu acho incrível porque além de ser algo muito didático, algo muito dinâmico, que é uma peça de teatro e tudo mais, ao mesmo tempo não estão apenas a apresentar uma peça de teatro, estão a caracterizar a personagem enquanto apresentam uma peça de teatro. E portanto a autora conseguiu fazer ali uma pegada interessante, a misturar as duas coisas e mesmo assim caracterizar a personagem, que a partir daí ganha sempre, a partir daí ela vai em termos de personalidade simplesmente dispara mesmo, e portanto nós começamos a aprender muito sobre ela, sobre a dualidade dela, sobre o quão difícil é de compreender, a complexidade da personalidade dela, por tudo que se passou no passado e tudo mais, e é uma personagem magnífica. Eu adoro a Toko, mais um bocadinho ainda que a Yu, adoro a Yu também, mas eu só queria pôr por obra, então acabei por deixar a Toko, mesmo por isso, por ela me lembrar muito a Asuka. Portanto, sem dúvida alguma que merece estar neste top. Em quarto lugar temos o Sr. Yori Kitahara, o rei da comédia aqui neste meu top. Pá, Grand Blue, para quem sabe, e para quem não sabe passa a saber, é a minha mídia favorita. Anime, mangás, jogos, tudo incluído, é Grand Blue a minha mídia favorita. Eu adoro a comédia, adoro como as personagens se relacionam. É tudo perfeito. E o Yori é uma personagem incrível, mano. Ele faz rir, ele faz uma pessoa ficar, tipo, apreensiva às vezes, faz uma pessoa simpatizar com a maneira como ele age, faz uma pessoa ver que ele realmente é muito mais do que só que a comédia, a parte do romance e tudo mais. E mesmo como pessoa, é uma excelente pessoa, apesar de tudo, apesar de ser toda muito, como os brasileiros dizem, zoeiro, apesar disso tudo, é realmente alguém humano. Embora o mangá não mostre muito, porque o objetivo do mangá é ser uma comédia adulta, mas temos partes onde vemos que realmente ele é humano e temos partes onde vemos que bastante de reflexão, até de certa forma, da personagem dele, e portanto é bastante bom, só que acima de tudo é uma personagem tão fácil de simpatizar, porque é tão carismático, e leva-nos, porque ele é o protagonista da obra, portanto, é do ponto de vista dele, mas ele consegue sempre arranjar maneira de tornar a obra dinâmica, seja com outras personagens, interagir com outras personagens masculinas, principalmente na nível da comédia, femininas também na comédia, mas entre interesses românticos também. E portanto o Kitahara para mim é uma personagem única, porque ele consegue levantar, ele consegue carregar também muito da comédia, muito pelas caretas dele, e também é o ator, como é óbvio, mas ele encaixa-se muito bem no universo da obra e sem dúvida alguma que merece estar aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar temos o Shin de 86, que é um dos mais recentes neste top, porque 86 é relativamente recente. Eu adorei o anime, está no meu top 10, é fenomenal, a escrita é muito boa. E o Shin é uma excelente personagem, porquê? Porque nós começamos com um Shin completamente quebrado, um Shin que tenta passar para fora uma imagem que é completamente distinta do que realmente ele é e da personagem que ele é, e vamos vendo ao longo do anime ele a quebrar ainda mais. Portanto, ele já é um ser quebrado, né? Mas ele vai cada vez ficando pior devido a vários plots, vários enredos que eu não vou entrar em detalhe, mas ele vai ficando cada vez mais deteriorado como personagem. A humanidade dele cada vez desaparece mais, até que temos um certo evento que culmina todas as emoções, todo este deterioramento culmina em uma explosão de alegria, e que é um dos meus episódios favoritos de sempre, de todas as mídias. E como personagem nós vemos uma evolução gradual, porque o Shin é uma personagem super, hiper, mega complexa no que toca à maneira como do que ele passou, o que ele está a passar, todo o plot enredo sobre ele é de uma complexidade bastante grande, principalmente quando nós comparamos com as outras personagens da obra e da outra protagonista, inclusive a Milisa, né? E nós vamos aprendendo daquele plot, o enredo do irmão, por exemplo, o enredo do cavaleiro, e portanto nós vamos vendo principalmente a nível visual. É que o anime ajuda muito porque a parte visual enaltece o sentimento que ele está a passar em cada parte da obra, em cada evento, em cada dificuldade. Nós vemos visualmente isso muito bem retratado, e depois a personagem é muito bem escrita, mesmo, embora, e o que me deixa mais interessante ainda é que nós vemos que mesmo no final ele já tenha mudado bastante e tenha tido uma caracterização fantástica, vemos que ainda não está a 100%, e portanto nós vemos que ainda existe espaço para a personagem ainda melhorar como ser humano, como amigo, como tudo, né? como piloto.
E portanto o Shin, além de que o Shin é bastante inteligente, é bastante móvel em batalha, portanto tem aquele fodão, né? Tem aquele estilo de fodão, mas além disso é uma personagem bastante complexa e que vale muito a pena estar aqui no meu top 10, top 3 inclusive. Em segundo lugar, com medalha de prata, temos o grande Oreki Otaro de Yoka. A Yoka é uma das minhas obras favoritas também, inclusive, e eu adoro a personagem porque a personagem é uma preguiça. Ela é uma preguiça, de facto é uma preguiça, e às vezes até pode dar um bocadinho de frustração em certos eventos, o facto de ele ser um bocadinho denso e tudo mais, mas apesar de tudo isso ele é bastante inteligente e eu gosto muito da maneira como ele resolve os problemas, mesmo ele nem querendo sequer resolver as coisas, porque ele é muito puxado pela protagonista feminina, né? Pela Chitanda, ele é muito puxado por ela, porque claramente nós vemos que ele vai desenvolvendo um interesse amoroso, um interesse romântico sobre ela, mas ele, apesar de ser puxado por ela e apesar de ele não estar ali com muita vontade, ele mesmo assim consegue umas sacadas geniais para resolver muitos dos mistérios, embora sejam mistérios mundanos, né? Não é nada super dramático. Todo o anime não é muito dramático, todo o anime é um slice of life com algum mistério, novamente escolar, mundano, mas eu gosto muito da maneira como ele, apesar de ser todo assim mesmo, meio molenga, meio preguiça, ele resolve as coisas de uma maneira muito interessante sempre e dando sempre uma perspectiva muito boa. Ele costuma sempre argumentar muito bem o que ele está a explicar, argumentar muito bem o que ele acha que pode levar a essa explicação e portanto é toda uma personagem que reflete até muito o estado de espírito muitas vezes das pessoas, não é? Muitas vezes as pessoas, ok, pronto. Só que nós não dizemos isso, muitas vezes nós tentamos ter sempre uma expressão cá para fora de ok, tudo bem, pode ser, vamos lá, mas ele não, ele, embora acabe por ceder, ele, pelo menos a primeira impressão que ele dá sempre é ok, não quero, ok, portanto ele tenta ser até humano às vezes demais, não é? É claro que existem personalidades diferentes e nem toda a gente é assim, óbvio que não, mas existe muita gente assim, só que nós na vida real não podemos ser tão como ele é, né? É um bom adjetivo, digo já. Eu estou sempre a melhorar nestes meus adjetivos, estas minhas maneiras de retratar as personagens são incríveis. Em número 1, finalmente, a nossa medalha de ouro, Thorfinn! Mas muito estranho. Mas pronto, temos o Thorfinn em primeiro lugar. E quem diria que o Thorfinn estaria em primeiro lugar? E porquê é que eu digo isto? Porque eu não gostava nada da personagem na primeira temporada. Era um cão raivoso só. Ele literalmente nós conseguimos resumir o Thorfinn como sendo um cão raivoso. Mas esta segunda temporada, meus amigos, mas que maneira de desenvolver uma personagem. Meus amigos, mas que personagem. Eu, sinceramente, nunca, se me dissessem a mim que eu ia pôr o Thorfinn em primeiro na primeira season, estavam-me com o pau, porque eu estaria a mentir, mas estaria mesmo a mentir. É que ele é incrível, toda esta season, a maneira como ele desenvolve, a maneira, eu não vou estar atrás porque ainda vai haver um vídeo sobre Vinland, sobre este final de Vinland, vai sair, não se preocupem. Mas sem entrar em detalhes, nós vemos muito bem que essa humanidade que ele tem acaba por sobressair muito nesta segunda temporada, porque ele aprende a viver no fundo, ele aprende a ser humano em comparação com a primeira, não é? E portanto vemos este desenvolvimento ao longo da temporada, principalmente na primeira parte, a caracterização para ele perceber o que é que estava a atormentar, porque ele não entendia bem o que é que era isso, porque a única coisa que ele conhecia era a guerra, e este arco sendo um arco muito mais calmo e sendo numa farm, numa fazenda, meio que faz com que ele aprenda a ser outro tipo de ser humano, né? No fundo. Ele deixa de só ver guerra e passa a ver outro tipo de abordagem nova. E ao longo da temporada vemos isso tudo e acaba por culminar naquele final incrível, dele próprio dizendo que ele não tem inimigos. Portanto, vemos uma personagem completamente diferente, o 360 autêntico, e é o que me torna, sem entrar em detalhes novamente, que isso depois vai ficar para outro vídeo, a melhor personagem deste meu top e sem dúvida alguma que merece o número 1. Portanto, espero que tenham gostado, já sabem, deixem um like, comentário e até à próxima.